Instituto AOCP, 2022, Técnico Bancário 3, Banese, Informática, Desenvolvimento. Acerca dos métodos ágeis, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta S, correta, S. 1. Os métodos ágeis foram desenvolvidos para serem utilizados por pequenos times de desenvolvedores. 2. Empresas pequenas, que não tinham processos formais, foram os primeiros entusiastas dos métodos ágeis. 3. Uma das vantagens do desenvolvimento ágil é que ele pode ser utilizado para qualquer tipo de desenvolvimento de software. A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. Apenas 1 e 2. E. Apenas 2 e 3. Vamos analisar cada uma das afirmativas. 1. Correto. Para times grandes de desenvolvedores, em que a coordenação entre as equipes é necessária, é mais adequado o desenvolvimento dirigido a planos. 2. Correto. Segundo o livro de Somerville, Engenharia de Software, terceira edição na década de 1980 e início da de 1990, havia uma visão generalizada de que a melhor maneira para conseguir o melhor software era por meio de um planejamento cuidadoso do projeto, qualidade da segurança formalizada, do uso de métodos de análise e projeto apoiado por ferramentas case, Computer-Aided Software Engineering, e do processo de desenvolvimento de software rigoroso e controlado. Essa percepção veio da comunidade de engenharia de software, responsável pelo desenvolvimento de sistemas de software grandes e duradouros, como sistemas aeroespaciais e de governo. Esse software foi desenvolvido por grandes equipes que trabalham para diferentes empresas. Geralmente, as equipes eram dispersas geograficamente e trabalhavam com o software por longos períodos. Um exemplo desse tipo de software é o sistema de controle de uma aeronave moderna, que pode demorar até 10 anos desde a especificação inicial até a implantação. Tais abordagens dirigidas a planos envolvem um overhead significativo no planejamento, projeto e documentação do sistema. Esse overhead se justifica quando o trabalho de várias equipes de desenvolvimento tem de ser coordenado, quando o sistema é um sistema crítico e quando muitas pessoas diferentes estão envolvidas na manutenção do software durante sua vida. No entanto, quando essa abordagem pesada de desenvolvimento dirigido a planos é aplicada aos sistemas corporativos de pequeno e médio porte, o overhead envolvido é tão grande que domina o processo de desenvolvimento de software. Gasta-se mais tempo em análises de como o sistema deve ser desenvolvido do que no desenvolvimento de programas e testes. Como os requisitos do sistema se alteram, o retrabalho é essencial, e, pelo menos em princípio, a especificação e o projeto devem mudar com o programa. A insatisfação com essas abordagens pesadas da engenharia de software levou um grande número de desenvolvedores de software a proporem, na década de 1990, novos métodos ágeis. Estes permitiram que a equipe de desenvolvimento focasse no software em si, e não em sua concepção e documentação. Métodos ágeis, universalmente, baseiam-se em uma abordagem incremental para a especificação, o desenvolvimento e a entrega do software. Eles são mais adequados ao desenvolvimento de aplicativos nos quais os requisitos de sistema mudam rapidamente durante o processo de desenvolvimento. Destinam-se a entregar o software rapidamente aos clientes, em funcionamento, e estes podem, em seguida, propor alterações e novos requisitos a serem incluídos nas iterações posteriores do sistema. Tem como objetivo reduzir a burocracia do processo, evitando qualquer trabalho de valor duvidoso de longo prazo e qualquer documentação que provavelmente nunca será usada. 3. Errado. Sistemas críticos, por exemplo, não são adequados para serem desenvolvidos por métodos ágeis. Assim, 1 e 2 estão corretas, letra D. Instituto AOCP, 2022, Técnico Bancário 3, Banese, Informática, Desenvolvimento. A Extreme Programming, também conhecida como XP, é um dos precursores dos métodos ágeis. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente 3 das boas práticas da XP. A. Planning Game, planejando o jogo, Simple Design, simplicidade de projeto, e Test First Design, teste primeiro. B. Refactoring, refatoração, Product Owner, dono ou responsável pelo produto, e Metaphor, metáforas. C. 40 Hour Week, semana de 40 horas,
sprint, jornada, e pair programming, programação aos pares. D. Coding Standard, padronização de código, backlog, lista de funcionalidades, extreme test, teste ao extremo. I. Energized Work, trabalho com energia, planning work, planejamento de trabalho, e pair assist, assistência aos pares. A Extreme Programming, também conhecida como XP, é um dos precursores dos métodos ágeis. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente 3 das boas práticas da XP. Segundo o site Tutorials.point, de acordo com Kent Beck, em Extreme Programming Explained, as boas práticas do XP são as seguintes: The Planning Game Short Releases, Metaphor Simple Design, Testing Refactoring Pair, Programming Collective, Ownership Continuous, Integration 40-Hour Week, On-Site Customer Coding Standards. Assim, vamos corrigir as alternativas e identificar qual é a que cita corretamente boas práticas do XP. A. Planning Game, planejando o jogo, Simple Design, simplicidade de projeto, e Test First Design, teste primeiro. B. Refactoring, refatoração, e Metaphor, metáforas. C. 40-Hour Week, semana de 40 horas, pair programming, programação aos pares. D. Coding Standard, padronização de código, extreme test, teste ao extremo. E. Nenhuma delas. Assim, a alternativa correta é a letra A. Instituto AOCP, 2022, Auditor do Estado, CGA Mato Grosso do Sul, Tecnologia da Informação. Extreme Programming, XP, é um dos mais conhecidos e mais utilizados métodos ágeis da atualidade. Ele estabelece o princípio da refatoração de código. Assinale a alternativa que melhor descreve esse princípio. A. Assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema como um todo. B. Grandes quantidades de horas extras não são consideradas aceitáveis, pois o resultado final, muitas vezes, é a redução da qualidade do código e da produtividade a médio prazo. C. Os desenvolvedores trabalham em pares, verificando o trabalho dos outros e prestando apoio para um bom trabalho sempre. D. Um framework de testes iniciais automatizados é usado para escrever os testes para uma nova funcionalidade antes que a funcionalidade em si seja implementada. E todos os desenvolvedores devem revisar o código continuamente assim que promoverem melhorias no código. Isso mantém o código simples e manutenível. Extreme Programming, XP, é um dos mais conhecidos e mais utilizados métodos ágeis da atualidade. Ele estabelece o princípio da refatoração de código. Assinale a alternativa que melhor descreve esse princípio. Os princípios do XP são mostrados a seguir, em figura retirada do livro Engenharia de Software, terceira edição, de Ian Somerville. Agora vamos analisar alternativa por alternativa A. Errado. Este é o princípio integração contínua. B. Errado. Este é o princípio ritmo sustentável. C. Errado. Este princípio é o pair programming, programação em pares. D. Errado. Este é o princípio test first. E. Correto. Este é precisamente o princípio refatoração. Assim, a alternativa correta é a letra E. VUNESP, 2022, Analista Legislativo, ALESP, Web Designer. Dentre as metodologias de desenvolvimento de software, encontram-se as chamadas práticas ágeis de desenvolvimento, sendo duas dessas práticas, A. Extreme Programming, XP, e Adaptive Software Development, ASD. B. Incremental e prototipagem. C. Rapid Application Development, RAD, e Espiral. D. Prototipagem e Extreme Programming, XP. E. Espiral e Rapid Application Development, RAD. Antes de irmos às alternativas, vamos trazer para cá uma listinha que Pressman considera como modelos de processos ágeis. Extreme Programming, XP, Desenvolvimento de Software Adaptativo, ASD, Scrum Método de Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos, DSDM, Crystal Desenvolvimento Dirigido a Funcionalidades, FDD, Desenvolvimento de Software Enxuto, LSD, Modelagem Ágil, em Processo Unificado Ágil, AUP, A, correto. A XP é o método de desenvolvimento ágil mais utilizado.
Seu processo é dividido em 4 atividades: planejamento, projeto, codificação e testes. Planejamento. A atividade de planejamento, também denominado jogo do planejamento, se inicia com a atividade de ouvir, uma atividade de levantamento de requisitos que capacita os membros técnicos da equipe XP a entender o ambiente de negócios do software e possibilita que se consiga ter uma percepção ampla sobre os resultados solicitados, fatores principais e funcionalidade. Projeto. O projeto XP segue rigorosamente o princípio KIS, Keep It Simple, ou seja, preserve a simplicidade. É preferível sempre um projeto simples do que uma representação mais complexa. Como acréscimo, o projeto oferece um guia de implementação para uma história à medida que é escrita, nada mais, nada menos. Codificação. Depois de desenvolvidas as histórias e o trabalho preliminar de elaboração do projeto ter sido feito, a equipe não passa para a codificação, mas sim, desenvolve uma série de testes de unidades que exercitarão cada uma das histórias a ser inclusas na versão corrente, incremento de software. Uma vez criado o teste de unidades, o desenvolvedor poderá melhor focar-se no que deve ser implementado para ser aprovado no teste. Nada estranho é adicionado, KIS. Estando o código completo, este pode ser testado em unidade imediatamente e, dessa forma, prover, instantaneamente, feedback para os desenvolvedores. Teste. Já foi observado que a criação de testes de unidade, antes de começar a codificação, é um elemento-chave da abordagem XP. Os testes de unidade criados devem ser implementados usando-se uma metodologia que os capacite a ser automatizados, assim, poderão ser executados fácil e repetidamente. Isso encoraja uma estratégia de testes de regressão, toda vez em que o código for modificado, o que é frequente, dada a filosofia de refabricação da XP. O ASD é uma técnica de construção de software e sistemas complexos. Nessa modalidade o desenvolvimento é feito em 3 fases: especulação, colaboração e aprendizagem. B. Errado. O modelo incremental é um modelo de desenvolvimento de software em que a combinação de elementos dos fluxos de processos lineares e paralelos, em que são aplicados sequências lineares e escalonadas à medida que o tempo vai avançando. A prototipagem é uma ferramenta utilizada em engenharia de software para a criação de uma versão inicial de um produto. C. Errado. Apesar de utilizar Rapid no nome, o RAD não é uma metodologia de desenvolvimento ágil. Sua definição é a seguinte: uma abordagem para desenvolvimento de software com o objetivo de entregar software rapidamente. Comumente envolve o uso de ferramentas de programação de banco de dados e de apoio ao desenvolvimento, como geradores de telas e relatórios. O modelo espiral é um modelo de processo de software evolucionário que acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata de prototipagem e Extreme Programming, XP. E, erradas. Das 4 técnicas acima, apenas a XP é considerada ágil. As outras vimos em alternativas anteriores. Gabarito, letra A. Legale, 2022, Analista de Tecnologia de Informação, Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Sobre os modelos de desenvolvimento de software Scrum e XP, analise as assertivas e julgue V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas. Ambos são metodologias ágeis. XP vem do inglês Elicitation Programming, tendo foco nos requisitos não funcionais, na regra de negócio e a programação em pares. No Scrum, uma característica marcante são os ciclos de sprint. Pode-se dizer que o termo sprint é uma unidade de planejamento no desenvolvimento de software. Qual alternativa preenche, corretamente, de cima para baixo, os parênteses acima? A, F, F, V, B, V, V, F, C, V, F, V, D, V, V, V. I, F, V, V. Resolução. Item 1. Verdadeiro. O conceito de metodologia ágil foi desenvolvido a partir da necessidade de criar modelos e métodos de gerenciamento de produção em empresas cujo processo era longo e demorado. Sua principal finalidade é reduzir o tempo de produção com sistemas mais eficazes e produtivos. São vários os modelos de metodologias ágeis, e, dentre eles, está o XP, Extreme Programming, e o Scrum. Item 2. Falso.
A metodologia XP vem do inglês Extreme Programming e possui foco em comunicação, agilidade, economia e qualidade, ou seja, requisitos não funcionais. A programação em par é uma das formas de melhorar a comunicação, onde os programadores utilizam um mesmo computador e estão sempre em contato, comunicando sobre o projeto. Item 3. Verdadeiro. A metodologia Scrum é um método ágil que utiliza um framework para gerenciamento do projeto. Sua principal característica é a divisão do desenvolvimento em sprint, onde são definidos ciclos de desenvolvimento curtos. Com essa divisão, pequenas metas de desenvolvimento podem ser alcançadas e periodicamente esses resultados são discutidos em time. Portanto, a alternativa que preenche, corretamente, de cima para baixo, os parênteses acima é: letra C. Legale, 2022, Analista de Tecnologia de Informação, Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Sobre as fases do modelo de desenvolvimento Scrum, analise as assertivas e julgue V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas. A primeira fase se concentra no planejamento geral. Nesta fase estabelece-se os objetivos gerais do projeto e da arquitetura do software. Na segunda fase acontecem os ciclos de sprint. Em cada ciclo, implementa-se partes do sistema. A terceira fase do projeto aplica-se às sugestões de mudanças, aumentando a qualidade do software e retornando o desenvolvimento para a segunda fase, onde esta fase, segunda fase, finaliza a aplicação da metodologia Scrum. Qual alternativa preenche, corretamente, de cima para baixo, os parênteses acima, A, F, F, VB, V, V, FC, V, F, VD, V, V, V. E, F, V, V. Resolução, primeira assertiva, verdadeira. A primeira fase do Scrum possui o objetivo de estabelecer o Sprint Planning, ou seja, definir os objetivos e como serão atingidos durante a execução dos ciclos. Os dados para a elaboração do planejamento do sprint são baseados no Product Backlog, onde estão descritos todos os itens e suas respectivas prioridades de desenvolvimento. Segunda assertiva, verdadeira. A segunda fase do Scrum são executados os ciclos baseados nas prioridades estabelecidas para cada item e ciclo definidos na primeira fase. Em geral, esses ciclos são executados em paralelo, onde cada time responsável por um sprint realiza o seu desenvolvimento. Terceira assertiva, falsa. A terceira fase do Scrum é o Sprint Review. Sua função é a comunicação do desenvolvimento realizado pelos times de sprint e análise do que foi, ou não, produzido entre eles. A sugestão de mudança, melhoria e implementação de novas funcionalidades são definidos pelo Product Owner. Os itens não desenvolvidos permanecem na segunda fase para implementação em ciclos futuros. No entanto, a finalização da metodologia ocorre com o Sprint Retrospective, que utiliza todo o feedback dos ciclos anteriores para rever erros e acertos, pontos positivos e negativos e aprimoramento do produto. Portanto, a alternativa que preenche, corretamente, de cima para baixo, os parênteses acima é: letra B. Legale, 2022, Técnico em Informática, Câmara Municipal de Porto Alegre. Uma equipe Scrum é formada por um número pequeno de pessoas. Essa equipe é constituída pelos seguintes integrantes, exceto A. Analista de requisitos. B. Scrum Master. C. Product Owner. D. Desenvolvedores. E nenhuma das alternativas anteriores está correta. O Scrum é um framework de metodologia ágil utilizado para gerenciamento de projetos em equipes e seu objetivo é realizar a manutenção e gestão do desenvolvimento e a relação entre os membros. Normalmente os membros são alocados em 3 times. São eles, exceto A. Correto. O analista de requisitos não é um membro do time Scrum. Os requisitos no Scrum normalmente não elencados durante a elaboração do Product Backlog, realizada pelo Product Owner. B. Errado. O Scrum é baseado em 3 agentes principais: Product Owner, dono do produto, Scrum Master, mestre, e Development Team, time de desenvolvimento. O Scrum Master é o responsável por organizar e manter as práticas Scrum e seus princípios.
Através do Scrum Master, o processo e práticas da metodologia são configuradas e gerenciadas, organizadas e orientadas. Normalmente gerencia as reuniões diárias, Daily Scrum, reuniões de sprint, de retrospectivas e revisões necessárias. C. Errado. O Product Owner, dono do produto, faz parte do time Scrum. Apesar do nome dono do produto, essa função pode ser realizada por funcionários de marketing ou gerenciamento de produto. Sua função é administrar de forma macro e normalmente requer habilidades em setores além do desenvolvimento de software, como o mercado do produto. Normalmente o Product Owner realiza o desenvolvimento do Product Backlog, que contém a lista de recursos a serem implementados no produto. D. Errado. O time de desenvolvimento é o ambiente operacional do Scrum. É o time responsável por implementar e codificar o sistema produto. I. Errado. As alternativa está correta, pois o analista de requisitos não faz parte do time Scrum. Logo, essa equipe é constituída pelos seguintes integrantes, exceto gabarito, letra A. Legale, 2022, técnico em informática, Câmara Municipal de Porto Alegre. Sobre Scrum, julgue V verdadeira, ou F se for falsa. Pode ser considerada metodologia de desenvolvimento ágil. Reuniões para retrospectiva fazem parte do Scrum e devem ser realizadas ao início de uma nova iteração. Recomenda que não sejam realizadas reuniões diárias. No Scrum, a sprint podem ter tempo de duração variável conforme necessidades e características do time. Preenche, corretamente, os parênteses, de cima para baixo, a sequência A, V, V, F, F. B, V, F, V, V. C, V, F, F, V. D, F, F, V, V. E nenhuma das alternativas anteriores preenche, corretamente, os parênteses. O Scrum é um framework utilizado para gerenciamento de projetos em equipes através de métodos ágeis, auxiliando a interação e aprendizado entre os membros do time, a otimização de processos, entre outras práticas. Sobre Scrum, é correto afirmar que, primeira assertiva, verdadeira. O Scrum é um método utilizado para desenvolvimento ágil onde é priorizado a flexibilidade, cooperação entre membros do time, otimização, eficiência, redução de burocracia, redução de desperdícios e melhoria contínua. A sua metodologia é pautada em 3 agentes: Product Owner, dono do produto, Scrum Master, mestre, e Development Team, time de desenvolvimento. Cada membro do time possui uma lista de atividades a ser seguida, definida no backlog do produto, onde cada atividade é denominada sprint. Segunda assertiva, falsa. O início de cada dia são feitas reuniões para alinhamento de algumas diretrizes e estabelecimento de tarefas. Ao final de cada iteração sprint ocorrem as reuniões de retrospectiva, onde é exposto pelos membros dos times o seu processo produtivo, dificuldades e ações tomadas. Logo, as reuniões de retrospectivas são realizadas ao final do ciclo. Terceira assertiva, falsa. Como citado, ao início de cada dia são elaboradas reuniões diárias, chamadas Daily Scrum. Sua finalidade é o estabelecimento de diretrizes diárias, estabelecimento de tarefas e alinhamento das execuções. Quarta assertiva, verdadeira. Embora haja um tempo padrão de sprint, normalmente 4 semanas, esse período pode ser adaptado, conforme a prioridade, dificuldade das tarefas e objetivo. Esses prazos são estabelecidos pelo Product Owner, dono do produto, que pode ser auxiliado pelos demais times. Portanto, a alternativa que preenche, corretamente, os parênteses, de cima para baixo, a sequência, C. V, F, F, V gabarito, letra C. FCC, 2022, Auditor da Receita Estadual, Cefaz AP. No modelo ágil de gestão de projetos Scrum, um dos conceitos mais importantes é o A. Product Backlog, um diagrama que mostra a quantidade de trabalho a fazer e a quantidade feita ao longo do tempo. B. Daily Sprint Meeting, uma reunião de cerca de 1 hora para se obter ideias para a solução de problemas encontrados no projeto. C. Sprint, que consiste em um ciclo de desenvolvimento que, em geral, vai de 2 semanas a 1 mês. D. Pair Programming,
prática que consiste na programação realizada por duas pessoas em cada computador. E Test Driven Development, prática que consiste em definir e implementar os testes de unidade antes da programação. A questão trata de conceitos gerais da metodologia Scrum e pede o item correto. Vejamos abaixo. A. Errada. O Product Backlog é uma lista emergente ordenada do que é necessário para melhorar o produto, ou seja, sintetiza os desejos sobre as funcionalidades do produto e não a quantidade de trabalho a fazer. É a única fonte de trabalho levada a cabo pela Scrum Team. B. Errada. A Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os developers da Scrum Team. Para reduzir a complexidade, é realizado à mesma hora em todos os dias úteis do sprint. Se o Product Owner ou o Scrum Master estiver a trabalhar ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como developers. C. Correta. Sim, a sprint é justamente o ciclo necessário para realizar um trabalho. Um novo sprint começa imediatamente após a conclusão do sprint anterior. Todo o trabalho necessário para alcançar o Product Goal, incluindo o Sprint Planning, as Daily Scrums, a Sprint Review e a Sprint Retrospective, acontece dentro do sprint. D. Errada. Pair Programming não é adotada no Scrum, mas sim na metodologia XP. Vejamos abaixo uma descrição disso. A programação em pares é uma técnica ágil de desenvolvimento de software originada da programação extrema, XP, na qual dois desenvolvedores se unem em um computador. As duas pessoas trabalham juntas para projetar, codificar e testar histórias de usuários. E. Errada. O TDD é um método diferente do Scrum. Tem as suas próprias metodologias voltadas para os testes. Vejamos, TDD é uma sigla para Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. A ideia do TDD é que você trabalhe em ciclos. Estes ciclos ocorrem na seguinte ordem. Primeiro, escreva um teste unitário que inicialmente irá falhar, tendo em vista que o código ainda não foi implementado. Crie o código que satisfaça esse teste, ou seja, implemente a funcionalidade em questão. Essa primeira implementação deverá satisfazer imediatamente o teste que foi escrito no ciclo anterior, gabarito, letra C. Quadrix, 2022, Gestor de Tecnologia da Informação, CRTMG. Acerca da BPMN, Business Process Model and Notation, e das metodologias ágeis Scrum e XP, julgue o item. Para a metodologia XP, as user stories não contêm todos os detalhes sobre a funcionalidade, mas devem ser capazes de transmitir um pouco sobre a necessidade do negócio. Certo, errado. Resolução: as histórias dos usuários são guias para o time XP, de forma que devem ser capazes de mostrar os detalhes das funcionalidades também um pouco sobre as necessidades do negócio, ou seja, quais são as demandas, o que o sistema precisa fazer. Veja abaixo uma descrição disso. As histórias de usuários têm o mesmo propósito que os casos de uso, mas não são iguais. Eles são usados para criar estimativas de tempo para a reunião de planejamento da liberação. Eles também são usados em vez de um grande documento de requisitos. As user stories são escritas pelos clientes como coisas que o sistema precisa fazer por eles. Eles são semelhantes aos cenários de uso, exceto que não se limitam a descrever uma interface de usuário. Eles estão no formato de cerca de 3 frases de texto escritas pelo cliente na terminologia do cliente sem tecnossintaxe. As histórias de usuários também orientam a criação dos testes de aceitação. Um ou mais testes de aceitação automatizados devem ser criados para verificar se a história do usuário foi implementada corretamente. Gabarito: correta. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI.